Olá, seja bem-vindo ao dia 19 da nossa jornada de oração da Bíblia em 2024. Mostra-nos o Pai. Estamos aqui lendo a história maravilhosa de José. Eu sempre me empolgo muito quando chega a história de José. Ai, porque ele é tão maravilhoso. Maravilhoso assim, inspirador. Porque vê uma pessoa. Porque assim, na trajetória de José, ele era o filhinho do papai. Ele tinha tudo. Ele tinha o amor do seu pai. Ele já era órfão de mãe, mas ele tinha o amor, o carinho, a proteção do seu pai. Ele cresceu ali sendo muito amado, sendo muito querido, sendo presenteado. E de repente ele se torna um escravo. Mas isso não o abalou. Ele continuou sabendo quem ele era em Deus e permaneceu no temor do Senhor. Depois ele se tornou um presidiário, mas ele continuou no temor do Senhor. E para hoje é Gênesis capítulo 41, que conta como que toda esta humilhação se tornou honra, como que este humilhado foi exaltado. José sai ali da posição de humilhado e é exaltado. Então, no capítulo 41, diz o seguinte: ao final de 2 anos do quê? Do capítulo 40, né? Que ele tinha interpretado ali os sonhos de duas pessoas que deu completamente certo. E ali ele pede para um deles assim: olha, quando você estiver diante do faraó, fala para ele a favor de mim. E lógico, a pessoa esqueceu, porque ela só queria mesmo a interpretação do sonho. Mas tudo isso debaixo do controle do Senhor. Então, se passou 2 anos desse evento, então José pensou, deve ter pensado: quer saber? Eu vou ficar nessa prisão mesmo, ninguém lembra de mim, vida que segue. Continuando, ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram. Ah, tá, voltando, vai, deixa eu ler desde o começo. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas gaúchas, graúdas, gaúcha é ótimo, né? Perdão, graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje, olha, hoje, depois de 2 anos, me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. É, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Então, deixa eu só dar uma pausa aqui. É, quando você faz o que você tem que fazer no temor do Senhor, quando o seu coração continua no lugar secreto do Pai, de intimidade, comunhão, temor, fazendo o que você tem que fazer com excelência. Porque assim, José, ele não tinha dom para ficar no ócio, sem fazer nada. Ele foi se ocupar, então ele foi cuidar da prisão, como nós vimos. Mas quando ele viu aqueles dois perturbados por causa do sonho que tiveram, ele falou assim: olha, o meu Deus, pode dar essa graça, eu vou interpretar, não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom e ele vai dar revelação.
Quando você só faz o que você tem que fazer, Deus faz o milagre. Porque agora, depois de 2 anos, na hora certa. Então, pode ser que está demorando, pode ser que esse dia nunca vai chegar, mas na hora certa foi a hora que o copeiro contou para o faraó o que tinha acontecido. De repente, se o copeiro tivesse falado para Faraó assim que ele saísse da prisão, ele não teria tido efeito nenhum. Mas agora, o Faraó ouviu o que ele tinha que ouvir. Tipo, tem alguém que vai responder. Imagina, o Faraó mandou chamar as pessoas que ele considerava especialista. Ele mandou chamar as pessoas assim que, se essas pessoas não conseguiam explicar, ninguém mais conseguiria. Mas agora Faraó fica sabendo que um presidiário, que está, né, ele não era, mas ele estava na condição de presidiário, é quem resolveria o seu problema. E mandou chamá-lo. Isso é a graça de Deus. Então, assim, e foi trazido às pressas. Então, quando alguém fala assim, ai, Deus tem pressa, calma. Submeta-se ao processo para quando chegar o dia de você se apresentar diante de Faraó para resolver uma questão grande como essa, você esteja preparado. Então, não se entra de qualquer jeito diante do rei. José, ele tinha toda a competência intelectual e emocional, mas precisava cuidar do físico, né? Porque imagina, na prisão, que situação que essa pessoa não estava. Mas saiba que quando você faz o que você tem que fazer, Deus move o tempo na hora certa. Deus move pessoas a falarem sobre você da maneira certa, na hora certa, do jeito certo. A única coisa que o Senhor pede de nós é: tenha fé em mim, porque sou eu que faço acontecer. Ai, Deus é maravilhoso. Verso 15. O faraó disse a José, então contou toda a história, né? Contou para. Não contou ainda, falou assim. O faraó disse a José. É que eu fico me confundindo, tipo, começo, meio e fim, mas vamos lá. O faraó disse a José: Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Isso que é convicção. É essa humildade de José. Falou: Olha, isso não depende de mim, mas Deus vai ser bom para você, Faraó. E aqui Faraó contou todo o sonho para José. E no verso 28 nós lemos: É exatamente como eu disse ao Faraó: Deus, ou seja, não veio da minha cabeça, não é o que eu estou pensando, não. Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao Faraó 2 vezes, porque a questão foi decidida por Deus que se apresse em realizá-la. Ou seja, vai acontecer tipo amanhã. Isso fica para você, tá? Eu amei quando eu entendi isso. Que quando nós temos 2 sonhos parecidos, porque assim, veja, Faraó não teve 2 sonhos idênticos, mas ele teve 2 sonhos gêmeos, semelhantes, parecidos em tudo, mas eram diferentes em algumas nuances, né? 2 vezes é porque o Senhor se apressa em fazê-lo. Isso vai acontecer e vai acontecer logo. Tá? Então, guarde isso no seu coração e que Deus te dê discernimento do tempo na sua vida. Mas, enfim, José, diante de Faraó, continuou: Procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e ponham no comando. É tão ousado, né, que ele já dá um conselho para Faraó. E ponham no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons, que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades.
Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros, por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Queridos, muitos hoje querem comandar o Egito, mas não querem ser lapidado na prisão, na escravidão. José só se tornou governador do Egito, sendo apenas um cargo abaixo do rei, apenas o trono ele não podia sentar, o resto ele podia fazer o que ele quisesse. Porque ele se submeteu ao processo de aprendizado. Ele aprendeu a cuidar da casa de um nobre, que era Potifar, mesmo sendo escravo. Ele aprendeu a governar na prisão. Agora o Senhor colocou ele para governar uma nação. E nós veremos que por causa deste governo, a terra sobreviveu à fome. Este era o plano de Deus para José desde sempre. Por isso, meus queridos, que essa história inspire o seu coração a saber que todos esses sonhos grandes que você tem, o Senhor pode sim realizar, mas para que este sonho se realize, você tem sim que se submeter ao processo de ser fiel no pouco, para que seja colocado sobre o muito. Você precisa se submeter ao processo de ser fiel ao Senhor na escassez, na escravidão, na prisão. É quando está difícil mesmo. Quando você conta moeda para pagar as contas, para comer. É quando o seu casamento parece que assim não vai vingar. É quando você está solteiro, está orando por um cônjuge e só aparece tranqueira na tua frente. Espere o tempo do Senhor, porque vai chegar sim um cônjuge segundo o coração de Deus para você formar uma família abençoada. O seu casamento vai sim ser restaurado, porque o que importa neste tempo é você ser moldado, você glorificar a Deus no pouco. E José estava num lugar que só tinha quem via ele, eram justamente as pessoas que não tinham contato com o resto do universo. Consegue entender que assim, José ele era famoso na prisão. Os presos não tinham como falar o quão maravilhoso José era. Você acha que o carcereiro ia ficar falando bem de José para os outros? Vai que tirassem José da prisão para liderar outro lugar dentro do palácio, do castelo, tudo mais. Não, José, ele fez o que ele tinha que fazer, ele foi excelente no lugar onde ele não era visto, onde ele não era reconhecido, onde não podiam falar dele nos 4 cantos da terra. Mas na hora certa, o Senhor fez com que acontecesse. E o milagre que numa terra estrangeira, de escravo, presidiário, agora ele é governador. Então, meus queridos, não acredite nesse discurso nojento de que, ai, você pode, não sei o quê, nananã. Não queira ser governador sem antes você não ser presidiário, mas um presidiário de Jesus, né? Um presidiário onde você é moldado no secreto, onde ninguém te vê, onde ninguém fala sobre você, onde ninguém te conhece, onde ninguém fica fazendo publicidade, marketing com seu nome. É ali que você tem que permanecer fiel, porque é ali que o Senhor que te vê em secreto vai te abençoar em público.
Não adianta você querer ser governador, você querer ser o Ultra Master Blaster Blubbles, se você não honra o Senhor em todo tempo, independente da circunstância. Por quê? Porque imagina se José sai e se torna logo um governador. Imagina o desastre. Machucado por causa dos irmãos, egoísta, vaidoso, ainda entendendo o que estava acontecendo. Tem um monte desse. Tem um monte de gente por aí ocupando cargos de liderança que não merecia, uma liderança perversa. Mas uma liderança, segundo o coração de Deus, ele permanece na humildade, sabendo que é o Senhor quem faz o milagre e ele se permite ser usado para abençoar tantas pessoas. Eu creio que José só conseguiu racionar a comida desta maneira porque ele aprendeu a racionar a comida na prisão, onde ele não era visto, onde com certeza a comida devia ser do pior tipo, do pior jeito, afinal eram prisioneiros. Foi ali que José foi moldado para se tornar governador do Egito. Não despreze o processo que o Senhor está fazendo na sua vida hoje. O Senhor, sim, vai realizar coisas grandes na sua vida, vai te abençoar. Continue perseverando e orando pelos seus sonhos, mas entenda que o que acontece hoje na sua vida está te moldando para quando este sonho se realizar, você seja uma pessoa boa, seja uma pessoa íntegra, uma pessoa confiável, uma pessoa que já tem todas as técnicas de administração para então ser bem-sucedido neste sonho. Quantas pessoas tomam posse do sonho e quebra o sonho, despreza o sonho, destrói o sonho, porque é imaturo, não foi preparado para aquilo. É que nem quando você pega uma pessoa que batalhou para comprar um carro zero e um filhinho de papai que com 18 anos ganhou um carro zero e não se esforçou nada para aquilo. Aquele que se esforçou para ter o carro zero, zela pelo carro, cuida do carro, sabe quanto custa, valoriza o carro. O filhinho de papai mete no primeiro poste que tiver pela frente, tá nem aí, quebra as leis de trânsito, atropela, mata a gente. Por quê? Porque tanto faz, ele não se esforçou para ter. Mas José sabia o que que ele chorou para chegar ali. E é maravilhoso que no verso 46 nós lemos: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Nós começamos a ver a história de José ele com 17 anos. Se passou 13 anos entre aqueles sonhos, que daqui a pouco a gente vai ver como esses sonhos se tornaram realidade. Mas se passou 13 anos. Você acha que José não chorou, não lamentou, não perdeu a esperança? Claro, ele é gente como a gente. Mas, de novo, o coração de José sempre esteve no temor do Senhor, que foi o que o manteve protegido, sóbrio e lúcido o tempo todo. 13 anos se passaram, até que ele se tornasse, né? Até que ele fosse para este lugar de honra. Então, para de olhar a cronologia do tempo, mas começa a pensar, a orar, Senhor, o que que o Senhor está fazendo em mim hoje? E o Senhor mostra, o Senhor sempre mostra. Deus é bom, o nosso Pai é muito bom. Porque se Ele mostra para mim, falando, olha, filho, eu estou trabalhando a sua impaciência. Olha que legal. Ele também vai mostrar para você. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não menospreze o que o Senhor está fazendo hoje na sua vida, porque vai ser a superação disso que vai ser usado para que, através da sua vida, multidões sejam alimentadas. Creia, receba, em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua palavra, que sempre nos edifica. Nos dá, Senhor, discernimento dos tempos. Nos ajuda, Senhor, a realmente nos submetermos ao que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a obedecer, a esperar no seu tempo.
Nos mostra, Senhor, nos dá essa convicção de que o Senhor está no controle das nossas vidas, no controle do tempo das nossas vidas, e que em todo tempo possamos descansar em Ti, até que aquele dia dos grandes sonhos se realize, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.